Sejam todos bem-vindos ao canal Juris 360. Hoje, uma live sobre LGPD para condomínios, gestão de condomínios. Estamos aqui com nossos amigos, o doutor Cláudio Ramos, o doutor Júlio Santana. Vou apresentá-los rapidamente, para que todos, então, tenham conhecimento desse time que está entrando. Dr. Cláudio Ramos é advogado, professor, palestrante, especialista em direito digital e proteção de dados, economista, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Osasco e membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Seccional da OAB. Dr. Júlio Santana, advogado com especialização em Direito e TI pela Escola Superior da Advocacia, licenciado para o Magistério Superior em Direito Digital, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB. Meu nome é Adalberto Nadur e vamos dar início para que a gente aproveite bastante o tempo aí. Passo a palavra ao Dr. Cláudio Ramos para falar um pouco sobre LGPD, o que é essa lei e qual o significado dela para o mercado como um todo e para os titulares dos dados, que é a população nossa. Doutor Cláudio, está sem som. Agora ficou sem som. Tá mutado. Aí, agora sim. Olá, amigos, boa noite. Uma alegria estar aqui no canal Juris 360, ou Juris 360, coordenado e capitaneado pelo querido Dr. Nadur. Então, uma alegria trazer aqui o mote do canal do programa, a lei ao alcance de todos. Então, nesse sentido, respondendo a pergunta do Dr. Nadur, e saudando também meu presidente da Comissão de Direito Digital, Dr. Júlio Santana, especialista e colega em projetos de adequação de implementação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, que o nosso encontro tenha essa pegada, né, de aspectos práticos e num tema não tão explorado, né, na seara da proteção de dados, doutor Nadur. Mas vamos começar com o aspecto inicial, o conceito geral do que seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gosto mais, né, doutor Júlio sabe, e o senhor também, eu gosto mais de LGPD-P, porque ela busca exatamente a proteção dos dados do indivíduo, aquele que detém o CPF. Então, é nesse sentido que essa lei nasceu, inspirada na lei europeia, a chamada GDPR, que busca exatamente a proteção dos dados dos indivíduos, das pessoas. É uma lei fundamental e importante, por quê? Nós temos tido ciência já há algum tempo dos vazamentos de dados, né? Da violação de dados, enfim, isso em escala internacional, e nós, né, como titulares, como pessoas físicas, ficávamos reféns, sem uma proteção jurídica nesse sentido. Daí porque a legislação brasileira trouxe a Lei 13.709 de 2018, a chamada LGPD, para proteger exatamente os nossos direitos enquanto titulares. Isso causa uma mudança profunda na gestão das empresas e também o síndico, né? O síndico que está nos acompanhando, o conselheiro fiscal do condomínio e até o próprio condomínio, como titular da proteção desses dados, deveriam ter um interesse muito mais próximo nesse assunto, doutor Nadur. No último censo do IBGE, deu conta que nós temos mais de 57 milhões de domicílios. Olha que número interessante, doutor Júlio, 57 milhões de domicílios, e nós temos 6 milhões residindo em apartamentos, e 1 milhão residindo em casas de vilas ou condomínios. Isso faz um montante de 7 milhões, né, de unidades, algo em torno de 13%. Então, de cada 100 domicílios, 13 estão residindo em condomínios. Olha o impacto desse tema que a LGPD nos traz, né? E o condômino é uma pessoa física que deve ter a proteção dos seus dados. Além do condômino, nós temos os empregados também. Então, uma lei, entendemos que de alto interesse do conselho, dos condôminos, das empresas prestadoras aos condomínios. Então, é nesse sentido que a lei traz, nos seus mais de 60 artigos, importantes decisões para você que está nos ouvindo e procurando entender um pouquinho do impacto disso, né? Então, como abordagem inicial, doutor Nadur, querido doutor Júlio,
essa reflexão que eu trago de forma inicial. E, complementando um pouco, né, o interesse dos condôminos tem que ser assim bem forte, porque os dados que vão estar sendo tratados são deles e de familiares que vêm visitar e etc., né? E as penalidades também cabem a eles, porque quando recebe uma penalidade pela NPD, naturalmente eles vão pagar isso também, né? Vai ser rateado entre eles, né? Muito bem lembrado, donador. Qualquer sanção que respingar no edifício, né, no condomínio, Isso. realmente, pela ideia do rateio de despesas, terá aí uma consequência lá no seu boleto, né, mensal. Fala, mas o que é isso aqui, né? Infração LGPD, ó. Eu que morei mais de 30 anos em condomínio, ficava de olho ali nas despesas, né, Júlio? Oh, isso aqui, por que é isso, por que é aquilo, né? Então, como uma espécie de auditor condominial, não ficaria feliz em receber essa pena, né? Lá no meu boleto. Acho que nenhum mudou. A receita é uma só, a receita é para arrecadação, pagamento de despesa. Então, qualquer tipo de problema que houver vai ser sobre os condôminos também, né? Então, doutor Júlio, agora vamos aí e dar início a uma apresentação aí mais dirigida em cima da lei que o doutor Cláudio acabou de nos explanar aí. Por favor, vamos iniciar. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar meus colegas, doutor Nadur, doutor Cláudio, por mais essa noite de troca de experiências, troca de informações, sempre é muito prazeroso e engrandecedora esses nossos encontros. Eu trouxe aqui uma apresentação para a gente falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os condomínios, né? Eu não sei se o Sérgio puder colocar aqui na tela, para a gente poder mostrar para o pessoal, para a gente falar um pouco sobre a LGPD, né? Qual que seria aí os impactos para os condomínios, né? Então, em primeiro lugar, como o Dr. Cláudio e o Dr. Nadur já explicaram, né, a LGPD veio aí estabelecer regras para o uso dos dados pessoais e também um ponto muito importante, né, é que o que a LGPD fez com os condomínios, né? Ela tornou os condomínios controladores de dados pessoais, tá? Então, o condomínio, ele se encaixa no conceito de controlador de dados pessoais. Então, segundo a LGPD, o controlador, ele tem certas obrigações de transparência para com os titulares, né? Os titulares, por sua vez, são as pessoas físicas, né? Somos nós, as pessoas físicas, as pessoas naturais, né? Empresas não têm dados pessoais, né? Tudo aquilo que está no cartão do CNPJ ali, razão social, endereço, aquilo ali não é dado pessoal. Só as pessoas naturais é que têm realmente dados pessoais. Então, a LGPD trouxe essa transformação, né? Trouxe essa atribuição aos condomínios. Eles são vistos pela visão, né, da lei aí como controladores. E aí, de acordo com a sua configuração aqui na lei, ele tem algumas obrigações que a gente vai falar um pouco a respeito delas ao longo da noite aqui, né? Será uma breve apresentação, ela é bem resumida, bem direta ao ponto, né? A gente vai falar um pouco sobre os direitos dos titulares, né? Em especial o direito de acesso, o direito de eliminação, né? Os condomínios estão preparados, talvez, para atender esses pedidos, né? Os condomínios, eles têm consciência dessa relação que se criou entre controlador e titular, né? Lembrando que os Doutor Júlio, titulares... parece Sim, que foi sim. interrompido aí o som, hein? Ah, é? Peraí, deixa eu ver Agora aqui. voltou. Agora voltou. Voltou? Ué, Isso. Mas o slide está fora. ah, é? Ah, então tá. Então vamos seguindo aqui. Aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu tentar de novo.
Tenho que disponibilizar. Cadê? Compartilhar minha tela. Aqui, janela. Vamos ver. Ah, tá. Só um minuto. Aí, compartilhar. Pronto. Voltou? Vocês conseguem ver agora? Conseguem, né? Tá aqui. Perfeito, perfeito. Voltou, Júlio, está ok. Perfeito. Então, nós vamos falar um pouco dos riscos, né, agora que recaem sobre os condomínios, de acordo com o que estabelece a LGPD, né? E aí eu também peço o auxílio dos meus colegas aqui, qualquer intervenção que vocês quiserem fazer, por favor, tá? Até eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Nadur, qual que ele acha que é a sanção que teria assim mais impacto, né? Quais são os pontos de atenção aqui para os condomínios, né, doutor Nadur? Porque existem vários tipos de sanções diferentes, e lembrando que existem as sanções administrativas, que são essas que a gente vai falar agora, e as sanções que vêm dos conflitos com os titulares, né? Assim, a gente até estava conversando, né, doutor Nadur, sobre se a multa ela pode ser aplicada aos condomínios ou não. Como que o senhor acha que vai ser o impacto dessas sanções administrativas aí no dia a dia dos condomínios, aí, na gestão dos condomínios? Na verdade, os condomínios, ainda na parte das multas, o mais importante para eles são os itens que são advertência, eles vão ter um bloqueio de lidar com dados, isso pode prejudicar bastante, são penalidades, são divulgação, se confirmada o vazamento de dados, eles podem ser penalizados com publicações que possam implicar pessoas que moram no edifício. Existe aí uma série de advertências e sanções que vão ser aplicadas a eles. Evidente que a multa de 2% sobre o faturamento, no caso do condomínio, eu tenho a impressão que ele vai recair sobre o saldo existente e sobre o valor da arrecadação que se faz mensalmente na cobrança dos condomínios. Porém, isso não foi regulamentado ainda pela ANPD. Acredito que essa regulamentação deve sair agora com essa votação. O doutor Cláudio, mais tarde, vai poder falar sobre isso. E eu tenho a impressão que esses 2%, neste momento, não são aplicados, e vamos aguardar aí essa regulamentação. Mas as demais penalidades, né, doutor Júlio, você pode ver que eles têm plena condições de aplicar as penalidades no condomínio. Sim, exatamente. A lei deu poderes totais para a autoridade nacional. Ela pode, inclusive, proibir as atividades, né? Interromper as atividades do controlador. Então, veja que a multa, que está escrita ali, multa simples, né? A multa simples é de 2% do faturamento anual, né? Então, ela não é tão simples assim, né? E aí temos aí também a publicização da infração, que também pode causar um impacto muito grande, né? Porque vai tornar público alguma infração, né? E isso pode, eventualmente, também prejudicar bastante, né? Então, a multa diária também cabe ao condomínio, né? Que ela é passivo de entendimento, fora os 2%, que não foi regulamentado ainda, mas a multa diária pode ser aplicada, né? Que é importante, né? Exatamente. Oi, perdão, Sim. doutor Júlio. Aproveitar esse gancho aí da questão da publicização da infração. Então, só para reiterar essa questão, se houver um incidente de segurança, que o leigo chama de vazamento, vamos imaginar, doutor Nadur, doutor Júlio e amigos que estão conosco, e os que estarão também, né?
Nós temos uma projeção no futuro também. Olha que bacana, né? O ambiente virtual nos permite isso. Então, vamos imaginar um condomínio, por exemplo, de alto padrão, aonde nós teríamos um incidente de segurança com vazamento dos dados de todos os moradores, né? Incluindo aí os dados financeiros, né? Porque para receber a cota condominial você tem que ter questões ligadas às finanças. Então, depende esse vazamento, você pode ter até uma desvalorização do próprio imóvel, né? Não vou naquele condomínio porque ali, né, os dados meus não estão protegidos. Ó. Então, pode, eventualmente, né, se de forma reiterada, ou também se a multa dessa NPD, né, doutor Júlio, for grande, eu não vou querer adquirir um imóvel que tem uma discussão de uma multa lá de até 50 milhões de reais, né? Então, bem observado, Cláudio. Isso pode ter impacto no valor dos imóveis. No valor do imóvel. Isso aí eu não tinha observado. Passivo, né? Vamos imaginar assim que você vai adquirir um imóvel, né? Eu estou bem à vontade aí, que integra o Cresce também. Então, você procurará ver, né, as ações em andamento contra aquele condomínio, porque isso envolve um risco ao patrimônio que você está adquirindo. Então, se eu faço o levantamento junto às varas judiciais e percebo lá que tem aquele condomínio, e não só nas varas judiciais, ou na própria NPD, um passivo, né, administrativo ou judicial, eu falo, opa, peraí, eu estou comprando um imóvel de 500 mil reais e posso depois ter que dividir uma conta aí de 50 milhões de reais, né? Opa, aí não vai ser bom. Além, então, essa questão do imóvel, você tem que levar em conta nessa pesquisa até por uma transação, né? É claro, estou exagerando aqui ao extremo, mas é algo que nós temos que também fazer essa conexão também. Né? Imagine até um condomínio comercial também, né, doutor Júlio? Que aí pode piorar, né? Dá só uma contribuição para reforçar essas sanções administrativas. Obrigado. Sim. Mesmo porque a lei, a LGPD, ela veio para fazer uma normatização mais dirigida, mas a proteção de dados já existe com outras leis que já previam a regulamentação aí de proteção de dados, né? Agora, a LGPD ela veio e estreitou isso para uma proteção bem definida, em que a população toma conhecimento desses dados, que serão protegidos por ela, e eles vão reivindicar isso, né? E as penalidades, né, doutor Júlio, quando nós falamos, ela é por inflação, né? Por cada infração. E hoje nós temos aí alguma coisa em torno de decisões que já estão decidindo que a pessoa que sofreu o dano, ele não precisa provar o valor do dano que ele sofreu, não tem que fazer nada, né? Porque o STJ já decidiu em ré ipsa que o passivo do que sofreu o dano, ele não tem que fazer comprovação de nada. Não, ele só precisa comprovar que o direito dele foi violado, foi violado e ele pode ser condenado. Aí nós temos visto condenações aí de 10 mil reais por infração. Então, imagine você dentro de um edifício, se fugir e houver, como diz aí, mais como o leigo vai falar, como vazamento de dados, qual o nível de infração que esse condomínio vai sofrer com esse vazamento de dados, né? Então, é um problema pesado. Exatamente. Né? Então, dando seguimento aqui, obrigado, doutor Nadur. Essas são as sanções, são os riscos que advêm da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, existe um outro grupo de riscos, que são os riscos judiciais que advêm dos conflitos com os titulares, né? São questões que podem ser consideradas aí de baixo valor, né? Porque a indenização no Brasil
o seu valor costuma girar em torno aí de R$10.000, R$5.000, danos morais, né? Essas questões assim. Então, o valor da causa, né, das causas, a gente estima que não serão de alto impacto, né? Então poderão ser discutidas em sede de juizado especial, né? Porém, elas poderão ser numerosas, né? Porque imagine você, né, com um cadastro lá do seu condomínio, e aí vaza ali um cadastro de 1.000, né? Com a identidade de 1.000 visitantes, né? Então, vamos supor ali que 10%, 5% das pessoas que foram atingidas por esse vazamento entrem em juízo. Então, a gente está falando aí no universo aí de entre 100 e 50 ações, né? Por conta de um único vazamento, né? Sabemos que tem condomínios que têm listas muito maiores, né, de visitantes, de condôminos, né, de prestadores, pessoas que entram e saem dos condomínios, que então, na verdade, os cadastros, né, essas bases de dados, elas contêm uma quantidade de dados pessoais muito grandes, né? E como o doutor Nador disse, aí o condomínio vai ter que ter meios de provar, né, que seguiu todas as orientações, que fez tudo o que era possível para proteger. Ele não poderá aí demonstrar desconhecimento da lei, né, despreparo da lei, negligência. Então, esse aqui é a nossa primeira parte da nossa apresentação aqui, para que vocês consigam entender os riscos que recaem sobre os condomínios, né? Isso fica o nosso alerta aqui para os administradores, né? Os condôminos também, né? Que com certeza eles vão pagar a conta de alguma infração, de algum desvio aí no uso dos dados pessoais. Então a gente sempre a gente traz também aqui para que vocês, porque a gente está falando de riscos, mas assim, o que realmente pode dar errado, né, doutor Nador? O que, assim, no dia a dia do condomínio, onde que estão os pontos, assim, onde podem ocorrer o uso indevido de dados pessoais ou falta de transparência, né? Se vocês puderem explicar um pouco aqui para as pessoas que nos assistem. Doutor Júlio, Sim. uma contribuição nessa reflexão em relação aos riscos, né? Só para ilustrar, nós temos em trâmite no Poder Judiciário, até questão de 40 dias atrás, 600 ações discutindo essa temática de proteção de dados. Eu não tenho a segmentação, se tem algum condomínio ou não, provavelmente não, mas nós já temos 600 controladores, né, ou empresas que foram levadas aos tribunais, né, portanto, conduzidas sobre vara, né, o Conselho do Direito, vara civil, de forma coercitiva, para prestar contas dessa proteção dos dados ou não, tá? Então, só para ilustrar, e também um outro indicador, ilustrando essa questão dos riscos, algumas demandas estão entrando até pelo site ali do Reclame Aqui, falam em 300, outros falam em 3.000. Então, percebam que o titular, com o aumento do grau da sensibilização, ele baterá nesses canais, tanto a NPD, quanto o Juizado Especial Civil, quanto o próprio sistema PROCON, ok? E, quiçá, até, doutor Nador, nas câmaras de mediação e conciliação, e talvez até no Sejusques, né? Por que não, né? Esses canais estão lá abertos, nós sabemos que o judiciário não excluirá, né, aquele que buscar socorro lá nas suas portas. Então, esse assunto é de alta relevância para os administradores de condomínio, que é uma das competências do síndico, que nós vamos falar avante. Isso é fundamental, que o síndico, o conselheiro fiscal, os conselheiros do condomínio fiquem atentos a essa lei. Se ele não leu ainda os 60 e poucos artigos, já tem que aproveitar aí o feriadão, o final de semana, né, doutor Júlio? Dar uma repassada nessa lei, verificar. Nós estamos aqui abordando numa questão assim genérica, superficial, mas recomendamos fortemente a leitura disso. E, em relação a essa pergunta que o doutor Júlio comentou, quais são os principais focos de risco num condomínio?
E nós sabemos, né? Foi feita uma lista aí, né, doutor Júlio, doutor Nador? A portaria, né? Portaria realmente é um canal forte de tratamento de dados, né, doutor Nador? Ela é a linha de frente, né, dos condomínios, né? É por lá que entram os visitantes, né? É por lá que entram pessoas que vão trabalhar no condomínio, né? Como diaristas, pessoas que são cuidadores, né? Que chamam, que podem também se adentrar. Tudo isso tem que haver, sim, que são as coletas de dados na portaria, tem que haver, sim, uma forma de limitar isso, né? E saber quais são as coletas de dados, né? As coletas de dados, quanto menor, né? Isso não significa que, se a Assembleia decide os dados que têm que ser colhidos, que não podem ser colhidos todos os dados decididos pela Assembleia, porém, tentar limitar ao máximo para que esses dados não prejudiquem, se houver um vazamento, o prejuízo não seja tão oneroso, né? Então, tudo na parte de coleta de dados, o que eu diria é que deveria ser feito um escalonamento para que as pessoas pudessem registrar os dados somente necessários, né? Por exemplo, um outro trabalho que eu acho que a ausência de controle desses dados, ela pode provocar, assim, um dano grande. Então, a minha recomendação é que os condomínios contrate um especialista, um advogado, que possa interpretar a lei, que possa também criar um sistema de comprais para que seja organizado dentro do condomínio toda a estrutura da LGPD, para que todos os dados estejam protegidos, a maneira que deve ser protegido, também vamos falar um pouco disso para frente, mas eu acredito que na contratação de um especialista, para que aconteça um manual, pelo menos, para que se dê um treinamento aos funcionários, para que esses funcionários saibam da responsabilidade deles com os dados que eles detêm hoje, né? Tentar resumir as pessoas que têm acesso, só dê acesso às pessoas que trabalham no condomínio, só dê acesso de dados àqueles que realmente necessitam ter o acesso de dados, e não aos demais, para que não fique muito aberto, né? Então, essas são recomendações, assim, doutor Júlio, doutor Cláudio, que eu acho que o síndico, representando o condomínio, que ele é o representante, a responsabilidade dele como controlador tem que ser baseado numa estrutura para que ele consiga gerenciar isso. Por isso que a aplicação do Comprais, de uma forma de administração, é importante. Muito bem, doutor Nador. Bem observado, tá? Com relação a essas dicas, né? São as formas, assim, nas quais os condomínios, a administração dos condomínios podem controlar os riscos relacionados, né, ao tratamento de dados pessoais. Mas aqui eu quero explicar um pouco, também lembrar de outros pontos, né, que, como, por exemplo, na portaria, né, a portaria com certeza tem um sistema rodando ali, né, tem sistema de câmeras, né, essas imagens ficam armazenadas aonde? Ficam armazenadas localmente ou ficam armazenadas no fornecedor externo, né? O sistema também, ele está rodando ali naquele computador da guarita, né, da portaria, ou ele está rodando num ambiente web, né, está rodando online, na nuvem,
né? E aonde fica hospedada essa nuvem? Porque não tem esse negócio de estar na nuvem, na verdade tá no chão em algum lugar, né? A gente só acessa através da internet. Então, todos esses pontos, eles são relevantes do ponto de vista da LGPD, porque o titular, ele tem direito de saber aonde estão sendo armazenados os seus dados, tá? Doutor Júlio, Então, sim. deixa eu aproveitar e fazer um acréscimo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca a proteção de dados em ambiente digital, incluindo a nuvem, né? Como o doutor Júlio comentou agora, mas aquela portaria que tem, né? Aquele cadastro lá em cartão, né? Ou aquele monte de formulário com dados pessoais, a lei não exclui a proteção desses dados. Então, é importante o nosso síndico, o gestor condominial, o síndico profissional ou o síndico morador, já dá uma olhadinha lá na portaria, né, doutor Nadur? Fazer lá o 5S, né? Fazer um cata lá na portaria e eliminar, né, aquelas informações, né? Aquele muquifinho, né, que a gente tem sempre no cantinho, né? No escritório a gente tem lá o cantinho da bagunça. Então é a hora agora de aplicar o 5S lá e eliminar esses dados, eliminando o risco também, né, doutor Júlio? E às vezes a gente esquece, né, da papelada também, né? Então, é uma dica prática também, fazer uma limpeza lá na portaria. O pessoal da portaria vai achar sensacional, né? Porque, às vezes, às vezes tem plantão, né? 3 turnos de 8 horas. Então, é nesse sentido que fazer uma limpezinha lá das informações pessoais. Não vou jogar tudo sem autorização, não é isso, né? Mas, assim, ter o controle, verificar o acesso, inclusive, se qualquer um pode adentrar na portaria e acessar lá as imagens, né? Até porque as imagens são dados também pessoais, não é assim, doutor Júlio? Então, só fazendo um puxadinho aí para a parte física também. A parte física. É fundamental, né? Exatamente. Essa proteção desses dados também, né, doutor Júlio? Se a pessoa que está lá na portaria, ela anota num pedaço de papel, né? O nome da pessoa, o RG, né? E a unidade a qual ele está se dirigindo, isso já são dados pessoais, né? Então aí já a placa dos carros também, né? A placa do carro, exatamente. Também, né? A imagem, né, das pessoas. Então, isso tudo precisa ser observado e documentado, porque a LGPD estabelece isso para as empresas. As empresas, elas precisam ter consciência os condomínios, né, eles precisam ter consciência dos processos de tratamento. E aqui tem mais alguns casos práticos aqui na nossa tela, que tem, por exemplo, o tratamento de dados dos funcionários, né, que são aí riscos relacionados à gestão de recursos humanos ali. Os funcionários são pessoas, então eles são titulares, e aí esse tratamento de dados pessoais está ocorrendo da forma correta, com transparência, né? Temos aí casos agora de sindicatos que estão pedindo, né, o cadastro de funcionários, e a gente pode dar, não pode dar, né? Isso tudo precisa ser observado. Tem os dados dos condôminos, dos visitantes, dos parentes, né, dos funcionários, dos condôminos, que aí não há uma relação de trabalho com o condomínio, né? Há uma relação de trabalho com o residente ali, né? Essas pessoas estão tendo seus dados capturados, coletados, né, para diversas finalidades, e o condomínio precisa saber como gerir isso tudo, né? Então, por isso que o desconhecimento dos processos de tratamento de dados pessoais ali no condomínio pode trazer riscos, porque você precisa ter eles todos mapeados, né, para que você possa fazer o mínimo da lei. O que é o mínimo da lei? É quando um titular pede para o condomínio, assim, faz uma pergunta assim, ou manda um e-mail, ou por telefone, ou presencialmente. Ele chega no condomínio e fala assim: quais são os dados pessoais que vocês têm aí sobre mim, né? É uma pergunta muito simples, mas será que o condomínio está apto a atender esse pedido? Porque a LGPD traz a obrigação de responder a essa pergunta, né? E como que o condomínio vai responder essa pergunta se ele não sabe quais são os processos de tratamento de dados que estão ocorrendo ali dentro, né? Uma outra observação nesse aspecto, doutor, desculpa interromper, mas
existe também quando o titular do dado pede para que esses dados sejam retirados do banco de dados, né? Então, mas isso tem que haver uma análise da própria Assembleia de quais dados eles podem liberar, porque eles também têm direitos, não somente o titular, eles também têm o direito de manter alguns dados lá dentro, porque alguém entrou, deu os dados, sai pela portaria, pede para cancelar os dados e tira os dados, e aí depois souberam que lá dentro houve algum tipo de problema e ninguém tem mais os dados desse titular, vai gerar um desconforto enorme. Para quem? Para o condomínio. Por quê? Porque o condomínio tem alguns dados que ele pode manter por alguns anos até. No caso de funcionários, ele pode manter no mínimo 2 anos, porque o funcionário pode entrar com uma ação contra ele trabalhista. E ele tem que ter os dados do funcionário. Né? Então, são decisões que vão ser tomadas entre o síndico, que vai coordenar, porém, juntamente com a Assembleia, porque vai envolver todos os condôminos. Né? Uma decisão errada nessa hora pode levar aí a um insucesso da implantação da LGPD, como também o compartilhamento de dados, né? Que tem dados que não se pode compartilhar. E de repente, por exemplo, uma parte, por exemplo, que eu acho assim muito importante é compartilhar dados, vamos dizer, da parte de biometria. Né? Esses dados não precisam ir para a contabilidade, para a portaria. Aliás, para a portaria está fixado lá, mas não tem que sair da base. Né? Agora, os dados que precisam sair, compartilha. Os dados que não compartilha. Porque quanto mais você compartilhar, mais risco você corre. Né? Então, desculpa, doutor Júlio, de fazer aí, eu quis aproveitar aí o seu comentário, né? Mas estamos de volta aqui. Sim, perfeitamente. Então a gente já. Agora o pessoal quer saber, governador, o que é, como que resolve isso então? A gente falou aí dos problemas, né? E qual é o caminho, né, para se encontrar, né, para a solução, né, para mitigar esses riscos, né? Então, ô, Júlio, como diria o pessoal, né, aquele ditado, o momento da problemática já foi. Agora, né, para os nossos amigos que estão conosco, vamos na solucionática do tornador, porque o povo está assustado, né? E agora, esse abacaxi aí que eu nem sabia, né? Que é meu esse abacaxi, no caso aí o síndico, o que eu faço, né? Então, vamos consultar aqui os nossos consultores nesse sentido. O que fazer, né, doutor Júlio? Que negócio é esse de sensibilizar? Como é que funciona isso, Júlio? Exatamente. Eu acho que os síndicos, né, principalmente, né, que são responsáveis por grande parte da gestão de riscos do condomínio, né, que um síndico não pode ver uma coisa errada e fazer nada, né, ele não pode ficar sabendo de uma coisa e não agir, né, sob pena, às vezes, até de ser responsabilizado. Então, ele precisa tirar esse problema do colo dele e jogar para a Assembleia. Falar assim, olha, temos aqui um novo requisito legal, tá? É a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz aí a aplicação de algumas multas, algumas sanções, pode trazer problemas judiciais também para o condomínio, e a gente precisa se adequar, né? Qual que vai ser a decisão da Assembleia, né, Cláudio? Porque a questão é a quem cabe a decisão de se adequar ou não, né? Porque... perfeito, Júlio. Ó, deixa eu fazer mais um puxadinho aqui, né? Que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai fazendo puxadinhos, doutor Nador. Então, em relação à administração, né? Que o síndico é o representante, né, dessa massa condominial, diz lá o artigo 1011, doutor Júlio, do Código Civil, que é o Código do Cidadão, que estabelece lá as obrigações, né, as responsabilidades do administrador. E o síndico é o administrador do condomínio.
Olha o que diz o 1011, doutor Júlio. O administrador da sociedade, portanto equiparável ao síndico, profissional ou morador, deverá ter no exercício de suas funções, doutor Nadur, cuidado e diligência. Olha aqui o alerta do Código Civil. Então, você, síndico, tem que agir com cuidado e diligência. E, da mesma forma, lá no 1348, doutor Júlio, do mesmo Código Civil, diz que compete ao síndico, olha que interessante, a defesa dos interesses comuns. Ora, e proteger lá as receitas, né, do condomínio, né, doutor Nadur? É defender os interesses comuns, portanto, os interesses dos condôminos. Então, é competência do síndico e deve ele acatar as determinações da Assembleia. O doutor Júlio lembrou que esse assunto, pela importância que tem, o síndico sensibilizado, né, começando a sentir as dores nesse assunto, vai bater na porta do Conselho e da Assembleia, vai colocar na ordem do dia, né, doutor Nadur? Fala assim, galera, temos um assunto novo aqui, que pode ser uma tremenda ameaça ao condomínio, então ele vai levar esse assunto à Assembleia, que vai determinar, não, vamos começar, então, um projeto, né, um programa de governança de adequação, e aqui, uma petadinha final do Código Civil, que o 1349, doutor Nadur, olha só o pescocinho dele aqui na guilhotina também, ó. Diz aqui o 1349 que a Assembleia poderá destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, olha o 3 aqui, que não administrar convenientemente o condomínio. Então, se ele tem ciência dessa lei, ele está sensibilizado, não leva para a Assembleia, não toma providências, ele não age com diligência e com cuidado, descumpre o 1348 do Código Civil e pode ter aí uma consequência do artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que agir ou não agir, deixar de fazer ou fazer algo que a lei veda e gerar um prejuízo, ele é obrigado a indenizar. E na mesma linha, né, doutor Júlio? A própria Lei Geral de Proteção de Dados traz essas responsabilidades no 42, no artigo 42 da própria lei. Portanto, querido amigo síndico, síndico profissional, gestor, vamos ficar longe dessa batata quente, né? Vamos mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados, buscar auxílio externo, uma operação assistida e fazer o que está ali, né, doutor Júlio? Propor as adequações, né? Mas vamos seguir aqui, já fiz um puxadão aqui na fala, mas sim, é só para dizer que a batata é sua, né? Vamos resolver esse assunto. Muito obrigado, Cláudio. Sempre bom lembrar, o Cláudio além de advogado, é economista, é contador, também faz parte do Cresce também, então entende bastante de direito imobiliário, de condominial, né? Então, ele fala com muita propriedade isso. Do terceiro setor também, especialista, né, em associações, em fundações, né? Então, essas questões relacionadas às responsabilidades dos administradores é uma coisa que eu vejo que ele fala com muita propriedade mesmo, tá? Então, bem lembrado, agradeço. E, assim, o que mais, né, né, depois de sensibilizada a Assembleia vai decidir, né, Cláudio? Se assume o risco ou se vai implantar controles para, né, modelar esse risco e trazer ele para um patamar aceitável, né? E aí, a forma de se fazer isso, primeiro, é se estabelecer os critérios, né? As políticas, qual será a política de segurança da informação, né? Tem que ser uma política de segurança da informação, porque dados pessoais são informações, então, qual é a política de segurança? Né? Ela também precisa ser aprovada pela Assembleia, né? Não é o síndico que vai tirar da cabeça e vai colocar lá, né? Isso tudo porque a Assembleia é soberana, né? Se ela decidir que não precisa fazer nada, não faz nada e aí todo mundo divide a conta depois, né? Mas o síndico precisa, pelo menos, garantir ali na ata dele que ele trouxe isso para a pauta, né? Olha, tá aqui esse problema para a gente resolver, qual que é a decisão que a Assembleia vai tomar, né? E aí, nessa gestão de riscos, né, que faz parte aí das políticas de segurança da informação, trazer os fornecedores, né, que fazem uma parte do tratamento de dados pessoais, os operadores, né, que é outra figura que a LGPD criou,
né? O controlador, que é o condomínio, o operador, que são esses fornecedores de sistema de portaria, o sistema de cobrança, que às vezes, né, com certeza é uma solução externa, né? O sistema de RH, a contabilidade, que também é um prestador de serviço com os quais o condomínio compartilha dados pessoais, né? O sistema de segurança, enfim, qualquer prestador de serviço, qualquer fornecedor que faça uma parte do tratamento de dados pessoais ali, né? Então, o caminho é mais ou menos esse, tá? Mas a decisão realmente cabe à Assembleia de se trilhar o caminho, né, correto aí ou assumir o risco, né? Eu espero que agora me fugiu a palavra, mas os síndicos, né? Os síndicos, eu espero que os síndicos, eles tenham aí a aptidão, né? A destreza de sensibilizar as assembleias para não deixar esse problema sem resolver, tá? Doutor Então, Júlio, sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui do nosso canal, né? Já me sinto dono aqui também do canal Parte do Tornador, o Juris 360. Entrem lá, quem quiser conhecer mais, né, doutor Nador, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem lá uma série de vídeos e interações. Eu e o doutor Júlio já colocamos lá, aprofundando um pouquinho mais. Nosso tempo é escasso, mas entrem no canal, convidem lá os outros síndicos, os outros amigos, né? Contem conosco, até para fomentar temas mais específicos dos condomínios, mas não deixe de curtir o canal, se inscrever, né? E dê uma olhadinha lá, nós já temos uma série de vídeos sobre aprofundamento dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, doutor Júlio? Eu acredito que já demos aí o susto, um pouquinho do caminho, cabe a você fazer um mergulho nisso, né, nesse assunto, e sensibilizar o próprio conselho, os condôminos, até porque a proteção de dados passa também pela segurança da informação, né, doutor Júlio? Os mecanismos, se está na nuvem, não está na nuvem, se nós vamos permitir o uso de celular na portaria, né? Porque às vezes você cria todo um aparato, aí um funcionário ou um prestador de serviço, né, doutor Nador? Vai lá, começa a filmar ali, olha o que está acontecendo no elevador, olha o que está acontecendo na área social, olha o que está... Pronto, e começa a publicar na rede social. Não é incomum isso, né? E acaba aparecendo aí no Jornal da Tarde, né? Aqueles jornais lá que mostram aquelas questões complicadas do dia a dia. Então, ficar atento até criar o termo de confidencialidade, a política de privacidade, enfim, tem muito trabalho pela frente. Observe, você que é síndico profissional, como uma oportunidade para oferecer uma solução que protegerá o seu condomínio também. E você, síndico morador, né, como evitando confusão com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse olhar que a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser uma ameaça à sua gestão ou pode ser uma oportunidade, tá? Depende do chapéu que você colocar. E lembrando que não decidir é uma decisão. Eu chamo assim de adotar a postura do avestruz, né? Diz a lenda que o avestruz se esconde lá, esconde a cabeça lá embaixo da terra, né? Então, essa postura é a pior possível. E lembrando, né, doutor Júlio, o direito não acolhe aos que dormem. É um princípio jurídico, né, que nós sabemos, que os dormientibus non succorrent, né? Agora em latim também, né, doutor Nador? Então, você, síndico, não está dormindo, está aqui no nosso canal, já está inteirado das novidades do direito, a lei a seu alcance. Mas nós temos umas novidades, né, doutor Júlio? Nosso tempo está esgotando, mas acho que já demos aqui o recado, pelo menos na superficialidade que o tempo permite, mas tem, acho que a parte das novidades finais, né, doutor Nador? Já estamos em 49 minutos, como o tempo voa, né, Júlio? Voa, é muito rápido. Eu diria o seguinte, nós não chegamos a abordar com profundidade tudo que nós precisávamos como contratos, né? Não chegamos a abordar com profundidade um dos temas mais importantes, que é o circuito interno de TV dentro dos condomínios, tanto residenciais quanto comerciais. A gravidade disso é muito grande, né? Que vão colher dados de crianças e adolescentes, filmagem deles, que podem, se fugir um dado desse, pode realmente causar um transtorno enorme
nós não entramos nisso. Acho que nós vamos repetir, fazer uma outra live. Espero que quem esteja nos assistindo que entre em contato, sugiram um tema nessa live sobre LGPD para condomínios. Nós deveríamos diminuir um pouco mais o tempo, mas deveríamos fazer lives específicas e mais curtas sobre a gestão das câmeras e etc., dentro dos condomínios. Deveríamos falar um pouco sobre alguns temas importantes, como contratos, que isso é um tema longo, inclusive, mas nós vamos finalizando aqui, porque o tempo vai correndo. Eu agradeço ao Dr. Cláudio, Dr. Júlio, pela participação, como sempre, bem preparados, e vamos em frente. Quero passar aí a palavra ao Dr. Cláudio, ao Dr. Júlio, para fazer o encerramento da parte deles aí, com os internautas, né? Então, está com a palavra aí, Dr. Cláudio. Muito obrigado, doutor Nador. 3 dicas finais, né, para fechar com o grande finale. Número 1, dê uma olhadinha numa resolução da NPD, que inclui a sem fins lucrativos a empresas de pequeno porte e microempresas, tá? E lá tem um item, que é o artigo 2º, inciso 4, que trata dos entes despersonalizados. E aí, numa leitura mais larga, incluiria os condomínios também, porque para alguns colegas o condomínio não estaria obrigado a observar, porque a lei não é específica. Mas nessa resolução, que não foi aprovada ainda pela NPD, nós tivemos oportunidade de fazer uma sugestão, um acréscimo, combinado com o doutor Júlio, para incluir as organizações religiosas e os condomínios e outras pessoas jurídicas também. Então, entra na NPD resolução de empresas de pequeno porte, que abarcaria o condomínio também. Segunda dica, o Senado acabou de aprovar, dia 16/9, o PL 3461/2019, que vai para a Câmara, aprovando a personalidade jurídica dos condomínios, que é um assunto tormentoso, que afastaria essa não obrigatoriedade, eventualmente, de não cumprimento da LGPD. Então, fiquem de olho no PL 3461/2019 do Senado, que vai para a Câmara. E, por fim, doutor Nador, existe também uma proposta de emenda constitucional, a PEC 17/2019, que eleva a proteção de dados a direito fundamental. Olhem a importância desse assunto, queridos amigos. Então, se torna algo fundamental. Estará na sua mesa síndico, na sua mesa condômino, que é empresário, que é microempreendedor, que é empreendedor social, nos próximos 5, 10 anos. Então, como eu disse, o direito não socorre aos que dormem. Começa a estudar anteontem, até porque a lei 2018. Agradecer, doutor Nador, pelo convite, agradecer meu querido presidente da Comissão de Direito Digital, uma gentileza, uma sabedoria, coordenador de vários projetos de adequação. Então, estou muito feliz, uma noite especial com foco aos condomínios, né? Sou fã do povo que mora em condomínio, que precisam de um suporte técnico, de um suporte jurídico, de informações de qualidade para ter uma gestão eficiente, eficaz e efetiva em prol da qualidade de vida, da segurança dos condôminos. Muito obrigado. Acho que agora, doutor Júlio, a saudação final minha é essa. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, doutor Nador, pelo convite, sempre nos convidando aqui para falar sobre LGPD, sobre questões relacionadas a direito digital também, né? Lembrando que o Iuris 360 tem conteúdo de outras áreas do direito também, né? Com outros especialistas, outros convidados, né? Então fica aí o nosso convite para que vocês conheçam aqui também as outras áreas, né, de conteúdo, né, do Juris 360, e lembrar que acho que o Juris 360 tem também um e-book, né, com 7 dicas aí sobre a LGPD, 7 passos aí para você seguir a direção para a adequação, que o link está aqui, acho que está nos comentários, né? Está aqui, o pessoal da equipe colocou aqui, né? O link. Tá ali, LGPD 7 passos, tá ali, ó. Tá? Que vocês podem acessar para poder buscar um pouco mais de conhecimento, sabe? Não ficar
despreparado, né? Porque você precisa se preparar para poder trazer esse problema para a Assembleia, para os condôminos, né? Iniciar essa discussão. Você precisa de subsídios. Então, aí o Juris 360 tem uma diversidade de outros conteúdos que a gente convida, e a gente admira aí o trabalho, a iniciativa do Dr. Nadur com relação a esse portal, tá? Então é isso. Obrigado, viu? Que isso. O doutor Cláudio, eu agradeço, o doutor Júlio. Também me dirijo aos internautas que se inscrevam no canal Juris 360, seguem as redes sociais, recebam aí informações de toda a área do direito, dos 360 graus aí do direito, peçam informações que lhe interessem, que nós responderemos a vocês no nosso site juris360.com.br. Nós temos lá várias lives gravadas sobre LGPD, principalmente, tanto para a empresa quanto para condomínios, para a área da saúde. Fiquem à vontade, pesquisem, entrem na nossa live. Como eu disse aos síndicos e aos condomínios, a LGPD não é um bicho de 7 cabeças, né? Só precisa realmente entender um pouco da lei e dar início a isso. O controle, depois de instaurado, fica mais fácil de se fazer. Isso é uma gestão que deve ser efetuada por pessoas competentes para isso, para implantar a LGPD, como se deve, porque através dela você não vai correr grandes riscos de amanhã ter dados com vazamento de dados que podem trazer prejuízos ao condomínio. Eu agradeço a todos pela participação e ficamos por aqui. E da próxima vez estaremos avisando aí. Vamos voltar a ver se nós conseguimos fazer aquela gestão de live dirigida a cada tema, que aí diminuímos o tempo e fazemos um número maior de lives com tempo menor. Tá? Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, doutor Cláudio. Tá lá, obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.